aqui, mesmo eu concordando com as ideias polêmicas dela, assim, nesse vídeo que eu concordei com ela. Porque ela não teve contato com uma igreja verdadeira e ela não teve contato com o evangelho de Jesus. Quem é Rafa Silvestre? Acho que é Silvestre sobre o nome dela. Gente, trouxe aqui um vídeo pra gente reagir. Eu conheci essa moça que está aí na capa, acho que já deve ter visto, né? Vocês, né? Nas redes vizinhas aqui no Instagram, né? Dela tá no TikTok também. E aí eu achei interessante o perfil dela. Então eu tô aqui com o celularzinho aqui pra poder a gente ver junto. E aí eu salvei 3 vídeos dela pra gente reagir junto. E por mais que eu não concorde com a Rafaela, que é uma feminista declarada, né? Por mais que eu não concorde com ela, eu achei muito interessante os vídeos dela, porque as questões que ela traz são questões legítimas de alguém que realmente não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu sei que hoje em dia falar sobre feminismo, sobre essas ideias ideológicas, políticas e filosóficas, né? Ideias ideológicas é boa, né? Boa. Mas enfim, essas ideias políticas e filosóficas é um pouco complicado, né? Porque às vezes a gente parece estar defendendo a fé, mas na verdade a gente tá meio politizado e tudo mais. Mas entendendo que a nossa cultura, ela jaz o maligno, né? E como eu já falei pra vocês aqui, falando um pouco sobre o feminismo, essas mulheres vêm de vertentes ateístas, então elas são contra Deus, elas não odeiam a Deus, né? Então, de vez em quando a gente tem que lembrar dessas ideias, né, que tem permeado a nossa cultura e que pode tocar o seu coração, você, mulher cristã, que talvez, né, tenha buscado a Deus com fidelidade, mas tem algumas questões ainda que você se depara de vez em quando e eu espero te ajudar aqui. Então nós vamos reagir, Rafaela, né? Vou deixar a minha opinião sobre o vídeo dela, mas também deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha dela, né? E eu achava que eu tinha separado 3 vídeos, mas só tem 2 aqui, isso mesmo, não fiz 2 santos. Bora lá, gente. Primeiro vídeo na tela. Nos vídeos anteriores, algumas mulheres comentaram dizendo que se elas ainda estivessem na igreja, elas provavelmente estariam dentro de um casamento infeliz, cheias de filhos para cuidar e com um marido abusivo, esperando que Deus fosse mudar este cidadão. A igreja é capaz de criar e controlar narrativas completamente bizarras e fazer as pessoas comprarem essas ideias. Eu comprei essas ideias por muito tempo. E com as mulheres, o buraco é mais embaixo, porque a igreja é um braço do patriarcado, que por sua vez é um braço do capitalismo. Os 3 estão ali juntinhos como uma santa trindade. E qual é o papel da igreja pro patriarcado? Reproduzir o patriarcado em nome de Deus. Colocar o peso de que o criador do universo quer assim. Então assim deve ser feito, sem questionamentos. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que a mulher foi criada a partir do homem. Acabou o barro, menina, acredita? Só deu tempo de criar o homem. Na hora de criar a mulher, acabou. E assim a gente cria a ideia de que o papel central na sociedade é do homem e a mulher vem a partir dele, em função e em torno dele. Não sendo mais nem protagonista da sua própria vida, mas figurante da vida de um homem. A gente mulheres comentaram. Então vamos lá, esse vídeo tem muitas camadas, eu já reagi a ele nas redes vizinhas, né? Mas vamos trazer aqui pra cá também. Muitas camadas, né, gente? Então, na bio da Rafa lá no Instagram, ela tá escrito lá que ela milita pela causa feminista de uma forma moral, né? Então, aqui, de acordo com esse vídeo, a gente já vê que ela provavelmente é uma ateísta, né? Eu deveria ter começado com vocês por outro vídeo, mas é justamente o vídeo que eu não achei aqui agora, mas eu vou procurar aqui. Ela já foi de uma igreja, ela já esteve numa igreja, né? Hoje em dia ela não mais. E essas questões que pegou, né, a Rafaela, que fez ela se afastar, né, da igreja, né? Mas enfim, vamos lá, igreja e patriarcado. Vamos começar com o patriarcado. A fé cristã, ela é patriarca, né? Porque patriarca vem dos pais, né, da fé, e nós sabemos que a nossa fé, ela começa em famílias, né? Em pais de família, chefes de família, que tá lá em Gênesis, né? Abraão, Isaac, Jacó, dali vem a nação de Israel. E aí, a partir de então, nós temos a igreja, né, que aqueles que são filhos de Abraão, né, aqueles que são filhos da fé, são filhos de Abraão, por isso que fala, acho que Gálatas, o apóstolo Paulo fala. Enfim, então a igreja patriarcada, aqui ela fala que muitas mulheres disseram a ela, né, que se permanecessem na igreja, elas provavelmente estariam numa igreja, num relacionamento abusivo, num casamento, né, abusivo, com muitos filhos e tudo mais, porque a igreja incentiva mulheres a viverem relacionamentos assim. Bom, primeiramente, Romanos fala que nós devemos obedecer à lei civil do nosso país. Aqui no Brasil, se um homem agride uma mulher, ele está cometendo um crime.
ele precisa ser denunciado e ele precisa ser preso. Aqui no Brasil, a nossa lei funciona assim, né? Eu sei que existem outros países que a lei é diferente, mas aqui no Brasil funciona assim. Então nós, que somos adeptos do sola escritura, né? A Reforma Protestante trouxe isso para nós precisamos submeter ao que a palavra de Deus diz. E uma das coisas que a palavra de Deus diz é isso. Precisamos estar debaixo da lei civil. Claro, desde que a lei civil não vá contra a palavra de Deus. Mas essa é uma outra questão que eu irei trazer no próximo texto bíblico. O próximo texto bíblico é Efésios capítulo 5. Mesma palavra que diz que as mulheres devem se submeter aos maridos, assim como a igreja se submete a Cristo, diz também que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, que se entregou por ela. Então, a ideia de submissão que a mulher deve ter com o marido é a mesma que a igreja tem para com Cristo, porque Cristo deu a vida por ela e por isso Cristo a protege, a provê e tudo mais. Então, a submissão que a Bíblia nos traz é uma submissão de proteção, de provisão, não de subserviência, não de ser capacho de alguém, ou escravo, ou alguma coisa do tipo. Então, os exemplos que a gente tem na Bíblia, por exemplo, Abigail e Esther. Abigail era casada com um homem incrédulo, um homem ímpio. Nós vemos ali em 1 Samuel. Davi chega com o seu exército e ele chega pedindo alimento para Nabal. Davi protegia aqueles territórios, inclusive Nabal era protegido pelo exército de Davi, né, contra os inimigos e tudo mais. E Nabal nega, Nabal não quis dar alimento, né? Davi e seus soldados estavam famintos, porque eles tinham acabado de voltar de uma guerra, protegendo eles provavelmente. E Nabal recusa. Davi fica irado e Davi estava prestes a matar toda a família de Nabal. Era correta essa atitude dele? Não era correta, mas enfim, ele ia matar toda a família de Nabal, revoltado, ficou bravo. Então, Abigail descobre essa atitude de seu marido e ela decide intervir, indo contra o mandato do seu marido, preparando alimento, provendo alimento para Davi e seus soldados, para que ela pudesse assim proteger a sua família. Então ela age contra o seu marido, né, digamos assim, em nome de Deus, né? Então ela estava obedecendo a Deus acima de tudo, né? Até porque Davi era um homem levantado por Deus para proteger ali a vitória da nação de Israel. E aí você vê, ela não foi subserviente, ela não foi capacho, ela preferiu obedecer a Deus e protegeu a sua família. Né? A Bíblia conta que depois que ela contou para Nabal que ela havia feito, Nabal se irou contra ela também, e o próprio Deus se encarregou de resolver essa questão. E um outro exemplo que nós temos é com Esther. Esther era casada com um homem pagão chamado Assuero, rei, né, de toda a província ali. A Bíblia fala que ele era... Enfim, ele era um homem muito importante. E aí, ele era um homem pagão, mas ele amava a Esther, né? Ele amava a sua esposa. E, ao conselho de um péssimo conselheiro, por sinal, ele escreve um decreto contra o povo judeu. E ele não sabia que Esther era judia. Então, Esther também corria risco de vida. E Esther não estava muito ativa em proteger o seu povo. Diante dessa atitude, ela é corrigida e confrontada pelo seu tio, que diz, né, Mardoqueu, que diz a ela que se ela estava naquela posição de rainha, era porque Deus havia colocado ela ali. Então ela precisava tomar uma atitude. Então, sendo confrontada pelo seu tio, né, ela decide tomar uma atitude primeiramente orando e jejuando, né, buscando a Deus, e depois intercedendo junto ali ao seu marido para que ele pudesse recuar, né, no seu mandato e salvar o povo. E assim, né, a história diz que Esther salva o povo judeu, né, o seu povo, né? Então, nós temos exemplos na palavra de Deus de mulheres que escolheram se submeter a Deus, né? E essa submissão a Deus, ela vem antes da submissão ao marido, que na verdade é diferente do que as pessoas dizem. Não tem a ver com subserviência, como eu acabei de falar, mas com aquele que irá prover, proteger. Quando o homem não cumpre essa questão, essa função, né, ela precisa primeiramente se submeter a Deus, né? Quando nós também estamos debaixo da autoridade, né, seja do nosso marido, seja de qualquer outra autoridade, né, um líder civil, por exemplo, nós também confiamos em Deus
de que Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas, soberano sobre tudo e todos, né, que rege a história, é que irá julgar, né, cada um daqueles que exercem autoridade sobre alguém, né? Ele é que é Senhor sobre todas as coisas, né? Vamos no próximo vídeo. Irmãs, irmãos, na verdade o ideal era só as irmãs, né? Mas a gente precisa aí dos irmãos também na batalha. Eba! Então sejam todos bem-vindos ao culto semanal do Sagrado Feminismo. A religião que promete nada, além de consciência e problemas causados por essa mesma consciência. Ou seja, ele está dizendo que o feminismo, como todas as ideias filosóficas, né, ela te faz pensar. Porque ela te faz pensar, ela te dá uma autonomia que a verdadeira religião, né, a fé cristã, não dá. Então, se você pegou, foi isso que ela quis dizer. E problemas causados por essa mesma consciência. Porque ser mulher e entender o sistema é como ser um peixe que descobriu que a água é tóxica. Que alegria! Então seria uma igreja só de mulheres. A gente já falou bastante aqui, né, que isso não dá bom, né? Aqui não tá dando bom. Volta ali, bota um tecladinho bem baixinho pra gente criar um clima. E hoje a gente vai falar sobre uma verdade dura, duríssima para os homens. Aproveitar que vocês estão aqui, né, queridos? Vamos abrir o livro na página... Isso é ótimo. E o nosso pedido de hoje é: livrai-nos do macho palestrinha. Afastai-nos da síndrome de Estocolmo com o patriarcado. E dai-nos força para ignorar aquele ex que nos traiu. E diz que a culpa era nossa, porque engordamos. Que assim seja, manas e manos. Cadê a mana da música? Protegida pelo letramento. Então, aqui a gente claramente vê um ódio ao masculino, né? Todo homem é escroto, é mal, não ama as mulheres, né? E pra falar a verdade, quando o homem ele não protege as mulheres, quando ele é agressivo, quando ele é rude, eu acredito que ele não gosta de mulher mesmo, né? Ele devia ir pro outro lado, ia ser melhor. Mas enfim, né? Minha opinião. Eu falei bastante aqui sobre mulheres exercendo cargos eclesiásticos, é contrário à palavra de Deus, é contrário a Deus, né? Então a gente vê uma ideia de como seria uma igreja só de mulheres, né? Então seria um ódio masculino, uma autonomia intelectual que é filosofia sem cristianismo, ateísmo, né? E é isso aí. Agora o outro vídeo, que foi o primeiro que eu vi, inclusive, eu vou procurar aqui na internet, que eu não salvei, mas eu vou achar aqui pra vocês. Achei, bora lá. 3 piores crentices que eu fiz na minha vida de crente. Em primeiro lugar, evangelizar na porta do cemitério. É isso mesmo que você ouviu. A gente ficava na porta do cemitério, as pessoas estavam entrando e saindo chorando, obviamente, e nós, com cartazes escritos: Jesus te ama, quer um abraço. Percebe a falta de noção? A invasão do espaço do outro? Se aproveitar da fragilidade emocional das pessoas? Segundo lugar, dançar no meio de uma loja do centro. Eu participava do Ministério de Dança da igreja, que anos depois, inclusive, virei líder. Mas essa é outra história. Vou deixar imagens aqui. Eu sou de regata vermelha. E aí, em Semana das Crianças, final de ano, a gente aproveitava o movimento do centro para ir dançar. Tinha uma loja específica que a gente dançava lá dentro da loja. Era uma loja de sapatos e as pessoas que estavam ali só queriam comprar sapato, né? E a gente estava ali evangelizando. E por último, mas não menos importante, ficar infernizando a vida dos meus amigos não crentes para ir para a igreja. Vocês me perdoam? Na verdade, esse vídeo é uma carta aberta disfarçada, tá? É a oportunidade de eu pedir perdão para todos vocês. E aí, claro, vocês ex-crentes que quiserem deixar o relato aqui nos comentários das piores crentices que vocês já fizeram, por favor, aquela coisa, né, para eu não passar vergonha sozinha. Então, gente, esse vídeo aqui também eu já reagi nas redes vizinhas, tá? Já falei um pouco sobre. Mas eu vou falar aqui de novo, né? Vocês podem achar que minha rede vizinha eu mudei, tá, gente? Vocês verem nos vídeos anteriores daí, eu coloco meu nome, né,
Instagram, de TikTok, eu mudei pra ficar mais fácil, que era um monte de número, um monte de coisa aleatória, eu deixei igual, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok tá igual. Enfim, aqui, mesmo eu concordando com as ideias filosóficas dela, assim, nesse vídeo que eu concordei com ela. Porque ela não teve contato com uma igreja verdadeira e ela não teve contato com o evangelho de Jesus Cristo. Então ela sair da igreja um pouco revoltada, um pouco chateada, faz todo sentido, porque o que ela falou aqui sobre a época que ela era da igreja, que ela, né, servia a igreja, enfim, são coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Então, por exemplo, Jesus te ama foi a primeira coisa que eu descobri, na verdade, que não é evangelho. Então eu já fiz isso também. Eu já evangelizei num semáforo, uma placa de Jesus te ama. Depois eu vi aquela pregação chocante do Porsche, que eu acredito que contribuiu para a conversão de muitas pessoas. E eu me converti, olha só. Eu era da igreja, eu evangelizava, fazia muitas coisas. Não saí da igreja depois de conversão, né? Mas a minha cabeça mudou. Eu entendi que evangelismo não é isso. Então, se Deus, por exemplo, está irado com uma nação, com uma pessoa, essa pessoa tem que se arrepender. Ela não tem que entender que Jesus ama ela, porque no caso, Jesus não está amando ela. Ela precisa se arrepender, ela precisa se converter, né? Porque Jesus nos amou, Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser livres do pecado, né? Então, entender o amor de Cristo sem antes nos arrependermos dos nossos pecados é um pouco perigoso, porque a gente pode achar que a gente pertence a Deus quando a gente está condenado ao inferno ainda, né? Então, Jesus te ama, não é evangelismo, eu concordei com ela. Né? Depois ela fala sobre evangelizar na loja de sapato dançando, né? A palavra de Deus diz que nós cremos por... como é que é? O apóstolo Paulo fala, crie, por isso falei, né? Que a fé, ela gera palavras. A fé, ela vem de palavras. Né? E ao ouvir a palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, é que é gerada a fé, né? Então nós cremos e falamos o evangelho, da mesma forma nós nos convertemos porque nós ouvimos o evangelho. Então tem a ver com palavras. Então dançar para tentar evangelizar as pessoas, de fato, não vai evangelizar ninguém, a não ser que a música seja bíblica, né? Seja cristocêntrica. Mas eu acho que alguém que ouve músicas cristocêntricas não vai estar dançando. Eu acho que não. Mas enfim, gente, fica aqui meu react, né, da Rafa. Me digam aí o que vocês acham, né? Como eu já falei, né, aqui algumas vezes, tem a série que eu falei sobre feminismo também, eu falo um pouco sobre. Mulheres que lideram o movimento feminista, que é uma ideia filosófica, ateísta, né? Elas odeiam igreja, odeiam o homem, odeiam família, odeiam a criação de filhos, odeiam. Sabe o ódio? Aí vai falar que nós somos filhos do amor, né? O amor é um fruto do espírito, né? O apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro na carta ali aos Coríntios falando sobre amor. É uma característica do crente, né? Então quem não pertence a Deus, o que faz? Odeia todo mundo, odeia todos, odeia tudo, odeia Deus, odeia. E Deus não é só uma característica de uma feminista, mas de um ser humano sem Deus. Uma pessoa sem Deus, ela odeia com todo. E assim. Então esse é o vídeo de hoje, meus queridos. Um beijo pra vocês. Não sei se acabou feliz, né? Esse vídeo, um vídeo meio deprê, né? Mas eu espero vocês no próximo vídeo.